Olá a todos! Nesse vídeo nós vamos falar sobre a convenção de Einstein, ou convenção de somatório de Einstein. Eu sou Ricardo Avelino Gomes, professor do Instituto de Física da Universidade Federal de Goiás. Bom, a convenção de somatório de Einstein está dentro do escopo da notação de índices. Aqui nós vemos um vídeo onde é feita uma introdução sobre notação de índices, que faz parte desse curso de mecânica clássica, onde nós temos disponível nessa playlist várias aulas desse curso sobre o formalismo lagrangiano e hamiltoniano. E também temos uma playlist contendo vídeos sobre somatórios simples, duplos, produtórios, sistemas de equações, delta de Kronecker, símbolo de Levi-Civita, manipulações algébricas, médias e agora também convenção de Einstein, uma playlist exclusiva sobre notação de índices. Mas o que é essa convenção? A convenção de Einstein diz que quando houver um índice repetido em um determinado termo, existe ali um somatório implícito, sem a presença de qualquer símbolo. Não há a presença de um símbolo de somatório, mas existe de forma implícita. E essa repetição de índices, de um determinado índice, implica na soma sobre todos os valores possíveis desse índice repetido. Bom, essa convenção foi introduzida por Einstein em 1916 e ela simplifica muito os termos em que você tem um somatório ou vários somatórios. Exemplo, considere essa expressão. Xi' é igual a um somatório em J de AIJ, XJ. Você vê que o J se apresenta de forma repetida. Você tem uma repetição nos índices, nesse índice. Então você tem esse somatório que aqui está explícito. Mas, introduzindo a convenção de Einstein, você escreve essa mesma expressão da seguinte forma. Xi' é igual a AIJ XJ. Por existir uma repetição, você sabe que aqui tem um índice de somatório, tem um símbolo de somatório. Existe uma soma que deve ser realizada, claro, sobre todos os valores possíveis desse índice J. Outro exemplo, o somatório de XJ. Esse tipo de somatório, esse tipo de termo, será, usando a convenção de Einstein, escrito apenas como XJ. E por esse termo, entenda-se que eu tenho sim um somatório. Então, por exemplo, se o J aqui escrito, se ele puder ser 1, 2 ou 3, então esse termo, mesmo não tendo o somatório de forma explícita, ele tem o termo de forma implícita. E ele significa o quê? x1 vezes x1, que é x1 ao quadrado, mais x2 vezes x2, que é x2 ao quadrado, mais x3 vezes x3, que é x3 ao quadrado. E não simplesmente um termo qualquer para um determinado j. Não, por haver a repetição, você tem essa soma. Bom, e vamos para mais um contexto para contextualizar e exemplo para exemplificar. Considere a seguinte mudança de notação em um sistema de coordenadas. Então você tem um sistema de coordenadas que usualmente é descrito por x, y, z, e nós vamos passar a usar x1, x2 e x3 para designar, para descrever as três coordenadas de um sistema no espaço tridimensional. Então você tem um sistema de referência S e os eixos x, y e z, que agora serão denominados x1, x2 e x3. Muito bem. E agora considere
um outro sistema de referência, S', em que o meu eixo agora, x', será denominado x1', y' será x2' e z', x3'. De novo, um sistema ortogonal. Muito bem, como expressar as novas coordenadas em função das coordenadas antigas? Ou seja, como fazer a transformação do sistema S para o sistema S'? Essa transformação pode ser descrita da seguinte forma: x1', ele tem uma componente em x1, em x2 e em x3. E esses são os coeficientes que multiplicam cada um desses três coordenadas x1, x2 e x3. Né? São os coeficientes A11, A12 e A13. Da mesma forma, para x2', eu tenho outros coeficientes nas direções de x1, de x2 e de x3. E x3' também, x1, x2, x3 com os coeficientes aqui escritos. Muito bem, esse é um sistema de equações, eu tenho 3 equações, e esse sistema de 3 equações, usando a convenção de Einstein, pode ser escrito simplesmente como xi' igual a AIJ vezes XJ. Por quê? Porque, como eu tenho índice repetido, de forma implícita eu tenho um somatório. E esse somatório, ele vai varrer, ele vai fazer a soma para todos os possíveis valores de J. Claro, essa será a iésima equação. E eu tenho, nesse caso, eu tenho 3 equações. Né? Então, tanto o I quanto o J, nesse caso, ambos os índices, eles podem assumir os valores 1, 2 e 3. Um outro exemplo. Um sistema de equações mais genérico. Né? Então, eu tenho a primeira equação, que eu tenho um certo y, uma variável y, que é escrita em função das variáveis x1, x2 até xn. Eu tenho n variáveis x em que são usadas para descrever essa função y, com esses coeficientes. Eu tenho uma outra equação para y2, também envolvendo x1, x2 até xn, com outros coeficientes. E assim por diante, até a equação m, a mésima equação. Muito bem, esse sistema de equações ele pode ser escrito, ainda não utilizando a convenção de Einstein, ele pode ser escrito como a iésima equação, ou seja, yi, ele vai ser um somatório em J, que vai de 1 a n, de AIJ, XJ. Eu tenho um índice repetido. Né? Então, na convenção de Einstein, eu vou poder simplificar exatamente esse somatório. E o I vai de 1 a m, porque eu tenho m equações. Isso aqui me mostra quantas equações nesse sistema nós temos. Utilizando a convenção de Einstein, você pode descrever todo esse sistema de equações simplesmente escrevendo que yi é igual a AIJ vezes XJ. Por termos índice repetido, subentende-se que tem um símbolo de somatório aqui. Existe uma soma. Claro, com o índice I indo de 1 a m, são as m equações desse sistema, e J pode assumir os valores de 1 até n. Em suma, a convenção de somatório de Einstein simplifica a notação de índices. Quando se tem muitos somatórios e o produto, manipulações algébricas envolvendo esses tensores, isso de fato simplifica e muito. É uma convenção muito utilizada em notação de quadrivetores na teoria da relatividade, seja especial, seja geral. Mas também é utilizada em mecânica clássica e em toda a notação de índices. Ela pode simplificar muito. Muito obrigado e
fique atento para outros vídeos do canal.